Você já teve a sensação de que está sozinho, como se tudo ao seu redor estivesse se afastando e até mesmo Deus parecesse distante? Esses momentos podem trazer muitas perguntas ao nosso coração. Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus me abandonou? Qual o propósito desse isolamento? Quero te convidar a olhar para isso de uma forma diferente. Na caminhada cristã, o isolamento nem sempre é algo ruim. Muitas vezes, é um processo necessário. Deus, em sua sabedoria, nos afasta de certas situações, pessoas ou até mesmo da nossa zona de conforto para trabalhar algo em nós. Ele usa esses momentos de silêncio para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e preparar nosso coração para algo maior. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que os maiores ensinamentos e transformações aconteceram em momentos de solitude. José foi separado de sua família e passou anos na prisão antes de ser elevado ao governo do Egito. Moisés viveu no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Até Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto para um tempo de reflexão e prova. O que parece abandono pode, na verdade, ser a mão de Deus nos guiando para um propósito. E é sobre isso que quero falar hoje. Como esses períodos de isolamento podem ser usados por Deus para nos ensinar, nos moldar e nos preparar para algo extraordinário. Quero te convidar a fazer algo simples, mas cheio de fé. Escreva nos comentários: "Eu confio no Senhor". Declare isso como um compromisso de acreditar que Deus tem um propósito para cada fase da sua vida, inclusive o isolamento. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar juntos em ensinamentos poderosos sobre como Deus usa o isolamento para nos ensinar, nos moldar e nos preparar para o propósito dele. Tenho certeza de que será uma palavra transformadora para a sua vida. Número 1. Deus usa o isolamento para fortalecer a sua intimidade com Ele. O isolamento, para muitos, é desconfortável. Somos criados para viver em comunidade, compartilhar e nos relacionar. Mas há momentos em que Deus, em sua soberania, nos separa de tudo e todos. Não é um castigo, mas um convite. Ele nos chama para a solitude não para nos abandonar, mas para nos atrair ao lugar onde suas palavras podem ecoar mais profundamente em nossos corações. Em nossa rotina acelerada, é fácil negligenciar a presença de Deus. Estamos rodeados de barulhos, de responsabilidades e distrações. No entanto, o isolamento nos obriga a desacelerar, a silenciar as vozes ao nosso redor e a ouvir aquela voz suave e tranquila que só se percebe na quietude. Assim como Elias encontrou Deus não no vento forte, nem no terremoto ou no fogo, mas na brisa mansa, nós também encontramos o Senhor quando tudo ao redor cessa. Momentos de isolamento nos forçam a olhar para dentro. É ali que percebemos nossa fragilidade, nossas dúvidas e até mesmo nossos pecados mais escondidos. É nesse lugar que o Espírito Santo trabalha, moldando nosso interior. Deus nos convida a deixar de lado as máscaras que usamos diante do mundo e a sermos vulneráveis diante dele. O Salmo 46:10 nos lembra: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus". O isolamento nos ensina a aquietar a alma, a confiar e a reconhecer que Ele é soberano. Quando paramos e nos voltamos para Ele, algo maravilhoso acontece. Nossa fé se renova, nosso coração encontra descanso e somos fortalecidos para continuar a jornada. O Senhor Jesus, durante seu ministério, frequentemente se afastava para lugares solitários para orar. Não era uma fuga, mas uma busca intencional pela comunhão com o Pai. Ele sabia que a força para cumprir sua missão vinha desses momentos de intimidade. Se até Jesus, sendo o Filho de Deus, reconhecia a necessidade da solitude, quanto mais nós. O isolamento também é um tempo de restauração. Deus nos tira das batalhas da vida não para nos enfraquecer, mas para renovar nossas forças. Assim como a águia se isola para trocar suas penas e renascer mais forte, Deus nos separa para nos renovar. É um processo doloroso, mas necessário. Em tempos de isolamento, aprendemos a depender exclusivamente de Deus.
Quando as pessoas não estão por perto, quando os recursos parecem escassos, descobrimos que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim como no deserto Deus proveu o maná para os israelitas, Ele continua sendo o mesmo Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Esse é um tempo em que Deus sussurra segredos ao nosso coração. Jeremias 33:3 diz: Clame a mim e eu lhe responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É na solitude que recebemos essas revelações. Quando o barulho do mundo é silenciado e nossa alma está aberta para ouvir o que Ele quer nos ensinar. Aqueles que aceitam o convite de Deus para a solitude experimentam uma paz que excede todo entendimento. O mundo pode estar em caos, mas quem está em comunhão com Deus encontra um refúgio. O Salmo 91 afirma: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. No isolamento, descobrimos que Ele é esse esconderijo. O isolamento também nos ensina a valorizar sua presença acima de tudo. Quando estamos cercados por pessoas, é fácil buscar aprovação ou apoio nelas. Mas no isolamento, aprendemos que apenas Deus pode suprir plenamente nossas necessidades. Ele nos mostra que sua graça é suficiente. Deus nos molda nesses períodos como o oleiro molda o barro. Ele remove as impurezas, alinha nossa visão com a dele e nos prepara para os planos que tem para nós. Não há crescimento sem transformação, e a transformação geralmente acontece no silêncio. No isolamento, as Escrituras ganham vida. Passagens que antes pareciam comuns tornam-se respostas vivas para nossas dúvidas. É nesse lugar que a palavra se torna lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus também usa esses momentos para reacender o primeiro amor. No livro de Apocalipse, ele exorta a igreja de Éfeso a voltar ao primeiro amor. No isolamento, somos levados a relembrar o que realmente importa, nosso relacionamento com Deus. É no isolamento que aprendemos o poder da oração sincera. Não há necessidade de palavras rebuscadas ou discursos ensaiados. Deus quer ouvir o que está no fundo do nosso coração. Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. A solitude também nos ensina gratidão. Quando estamos privados de coisas ou pessoas, percebemos o quanto Deus é generoso e como temos motivos para agradecê-lo. O isolamento é um tempo de preparação para algo maior. Antes que Moisés liderasse Israel, ele passou 40 anos no deserto. Antes de Davi se tornar rei, ele foi separado no campo cuidando das ovelhas. Deus usa o isolamento para nos capacitar para os desafios que virão. Não devemos temer o isolamento, mas abraçá-lo como uma oportunidade de sermos transformados. É uma chance de sermos renovados e de nos aproximarmos mais do Pai. Deus nunca nos deixa sozinhos. O isolamento é apenas uma maneira de nos atrair para mais perto dele. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, mesmo quando tudo parece distante. Confie no processo. Deus está trabalhando, moldando e fortalecendo você para algo extraordinário. O que parece solidão é, na verdade, um convite para um relacionamento mais profundo com aquele que te criou e te ama incondicionalmente. Número 2. O isolamento revela quem você é. O isolamento tem um poder único. Ele nos coloca frente a frente com quem realmente somos. Quando o barulho das multidões se silencia e as distrações do dia a dia desaparecem, sobra apenas você e a verdade de quem é diante de Deus. Nesse lugar, máscaras caem, justificativas cessam e o coração é exposto. Nos momentos de solitude, somos confrontados com nossas fragilidades. Deus usa o isolamento como um espelho para mostrar áreas de nossa vida que precisam de cura, arrependimento e transformação. É ali, na quietude, que percebemos nossas fraquezas e dependências que antes estavam encobertas pela correria do cotidiano. Foi assim com Jacó, que no vale de Jaboque, sozinho, teve um encontro com Deus. Ele precisou ser isolado para entender que sua verdadeira identidade não era a de um enganador, mas de alguém chamado e escolhido por Deus. O isolamento, para Jacó, não foi apenas um momento de solidão, mas de redenção e revelação. No silêncio, Deus expõe o que está em nosso coração.
O Salmo 139, 23 nos convida a orar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Esse tipo de sondagem divina só acontece plenamente quando nos permitimos estar a sós com Ele. Deus usa o isolamento para revelar não apenas nossas fraquezas, mas também nossas forças. É nesse lugar que descobrimos dons, talentos e potencialidades que talvez nunca tivessem se manifestado se não tivéssemos sido separados. No deserto, Davi, enquanto cuidava das ovelhas, descobriu que era um guerreiro, um salmista e um homem segundo o coração de Deus. Esses momentos também revelam as motivações do nosso coração. Somos levados a questionar: por que fazemos o que fazemos? Estamos buscando agradar a Deus ou aos homens? No isolamento, Deus ajusta as intenções do nosso coração para que vivamos não para a aprovação alheia, mas para a glória dele. O isolamento também nos ensina humildade. Ele nos lembra que somos totalmente dependentes de Deus e que, sem Ele, nada podemos fazer. Assim como o apóstolo Paulo reconheceu sua fraqueza e glorificou a Deus nela, o isolamento nos leva a essa mesma compreensão. Quando tudo ao nosso redor é removido, aprendemos a nos voltar para dentro e confrontar medos e inseguranças que muitas vezes preferimos ignorar. Deus permite esse processo não para nos destruir, mas para nos libertar. Assim como o ouro é purificado no fogo, Deus nos purifica no isolamento. Ele remove as impurezas do orgulho, da vaidade e da autossuficiência, deixando-nos mais parecidos com Cristo. Esse processo pode ser doloroso, mas é essencial para o nosso crescimento espiritual. No isolamento, aprendemos quem realmente somos porque não há mais lugares para esconder. Não há mais distrações ou apoios externos. Somos forçados a nos voltar para Deus, e nesse encontro com Ele, a verdade sobre nós mesmos é revelada. Esses momentos nos mostram que somos limitados, mas também que somos profundamente amados por Deus. Ele não nos revela nossas falhas para nos condenar, mas para nos transformar à sua imagem. Ele nos ensina a nos enxergar como Ele nos vê. O isolamento também revela o estado da nossa fé. Será que confiamos em Deus mesmo quando estamos sozinhos? Será que nossa devoção depende de circunstâncias favoráveis ou é sustentada pela certeza de quem Deus é? Quando estamos sozinhos, Deus nos ensina a valorizar o essencial. Descobrimos que muitas coisas que julgávamos indispensáveis são supérfluas. O que realmente importa é nossa relação com Ele e nosso propósito em sua obra. A solitude nos ajuda a identificar as áreas onde precisamos crescer. Pode ser paciência, perdão, amor ou até mesmo disciplina espiritual. Deus usa esse tempo para apontar onde devemos nos aprofundar e nos fortalecer. Esses períodos são como o trabalho do oleiro no vaso. Ele pressiona, modela e ajusta, não para quebrar, mas para aperfeiçoar. O isolamento é o momento em que Deus trabalha de forma mais íntima em nós, moldando-nos segundo sua vontade. Deus também usa o isolamento para renovar nossa mente. É um tempo para refletirmos, desaprendermos o que é errado e alinharmos nossos pensamentos à sua palavra. Como está escrito em Romanos 12:2, transformem-se pela renovação da sua mente. O isolamento nos ensina a encontrar paz na presença de Deus. Quando estamos sozinhos, descobrimos que Ele é suficiente, que a sua presença preenche todos os vazios do nosso coração. Ao final desse processo, saímos transformados. Assim como Jacó, que entrou no vale como um homem marcado pelo engano e saiu como Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, também saímos do isolamento mais fortes, mais sábios e mais alinhados com o propósito de Deus. Deus não nos isola para nos punir, mas para nos revelar. Ele nos mostra quem somos, quem Ele é e o que deseja fazer em nossas vidas. É no silêncio que descobrimos verdades que transformam e fortalecem nossa fé. Se você está passando por um momento de isolamento, saiba que Deus está trabalhando em você. Permita que Ele revele o que precisa ser transformado. Confie no processo e lembre-se de que, ao final, você estará mais próximo dele e mais preparado para viver o seu propósito. Número 3.
É uma oportunidade para ouvir a direção de Deus. O isolamento é, sem dúvida, um dos momentos mais preciosos em nossa caminhada com Deus. Em meio ao silêncio, ao afastamento das vozes e distrações do mundo, encontramos um espaço divino onde podemos ouvir a sua direção com mais clareza. Quando todas as distrações externas se dissipam, o coração se torna mais sensível à voz do Senhor. Este é o tempo de parar e ouvir. Na agitação da vida cotidiana, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados com tantas responsabilidades e compromissos. Esse barulho constante pode nos tornar surdos à voz de Deus. Porém, no isolamento, somos forçados a desacelerar, e esse momento de quietude se torna um terreno fértil para receber a direção que Ele deseja nos dar. O Salmo 46:10 nos convida a quietar-vos e saber que eu sou Deus. Deus, muitas vezes, usa o silêncio e o afastamento para chamar nossa atenção. Ele deseja que nos aquietemos, que parem as nossas preocupações, para que possamos ouvir a sua voz e discernir a sua vontade para nossas vidas. Esse tempo de quietude é onde a verdadeira direção divina pode ser revelada. Quando estamos isolados, longe de todas as influências externas, nossa capacidade de ouvir a direção de Deus é aguçada. É no silêncio que Ele pode falar com mais liberdade, sem os obstáculos que normalmente encontramos no dia a dia. Ele pode nos direcionar para o caminho certo, nos guiar nas decisões importantes e nos ensinar os passos que devemos seguir. No deserto, Deus falou com Moisés de maneira clara e direta. Ele o chamou para liderar o seu povo, e Moisés, sozinho na presença de Deus, recebeu a direção divina. Esse é o propósito do isolamento, levar-nos para um lugar onde podemos ouvir de forma íntima e pessoal o que Deus tem para nos dizer. Quando estamos isolados, deixamos de depender da nossa própria sabedoria ou da opinião das outras pessoas e passamos a buscar exclusivamente a orientação do Senhor. Esse é o lugar onde podemos aprender a confiar totalmente na sua direção, sem nos preocupar com as influências externas. Ele é o único que sabe o que é melhor para nós e o caminho que devemos seguir. A direção de Deus muitas vezes vem como uma pequena voz suave, e se estamos distraídos ou sobrecarregados, podemos perdê-la. Mas no isolamento, podemos ouvir com clareza essa voz. Como o profeta Elias, que ouviu Deus na brisa suave após o vento forte e o terremoto, também nós encontramos sua voz no silêncio, nos momentos de quietude e afastamento. Esse tempo de afastamento é uma oportunidade para focar na oração e na meditação na palavra. Quando oramos sem distrações e lemos as Escrituras com o coração aberto, somos guiados por Deus de maneira poderosa. A direção que Ele oferece vem através das Escrituras, que se tornam vivas e aplicáveis à nossa situação atual. Deus fala de muitas maneiras, através da sua palavra, através do Espírito Santo que nos sussurra no coração, através de sonhos, visões ou até mesmo através de outras pessoas. No isolamento, estamos mais aptos a perceber essas formas de comunicação. O Senhor deseja nos guiar em cada área da nossa vida, e é no silêncio que podemos perceber suas orientações. Quando estamos sozinhos, sem os conselhos imediatos de outras pessoas, somos chamados a buscar mais profundamente em Deus. Ele deseja que nos tornemos mais sensíveis à sua liderança, que busquemos sua direção acima de tudo. O isolamento cria esse espaço, onde podemos sentir sua presença de forma mais intensa e receber sua sabedoria para nossas decisões. Deus nunca nos deixa sem direção. Ele é um Deus que nos guia, e esse é um dos propósitos do isolamento, nos afastar da confusão para que possamos ouvir sua voz claramente. Assim como ele guiou os israelitas no deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, ele também deseja nos guiar com sua direção divina. No isolamento, Deus nos ajuda a entender o que ele realmente deseja de nós. Muitas vezes, estamos tão ocupados buscando nossas próprias ambições que não ouvimos o que ele tem para dizer. O afastamento das distrações é um presente de Deus, pois ele sabe que somente nesse ambiente podemos ouvir claramente sua vontade. Este é um tempo para discernirmos a direção de Deus com clareza.
Quando a vida se torna muito ocupada, nossa visão se turva e a vontade de Deus se torna menos perceptível. Mas no isolamento, podemos parar e refletir sobre os próximos passos com mais clareza. Ele nos guia em cada decisão, grande ou pequena, quando abrimos nossos corações para ouvir a sua voz. O isolamento também nos ensina a confiar no timing de Deus. Em tempos de solidão, podemos ser tentados a buscar respostas rápidas, mas Deus nos ensina que sua direção nem sempre chega de imediato. Ele espera que confiemos em sua sabedoria e que esperemos pelo seu tempo perfeito para revelar o caminho. À medida que nos isolamos e buscamos sua direção, podemos perceber que ele não nos dá apenas uma resposta, mas um caminho. Deus nos guia em cada passo, muitas vezes com uma visão mais ampla do que podemos compreender no momento. Ele nos conduz para o futuro, preparando-nos para algo grandioso. E cada momento de quietude é uma preparação para o próximo capítulo. O isolamento é, portanto, um lugar de direção. É quando somos chamados a deixar as pressões externas e focar exclusivamente no que Deus quer nos dizer. Quando a vida se torna tumultuada, Ele nos convida a um lugar de calma para nos guiar e nos direcionar conforme a sua vontade. Quando estamos sozinhos, é mais fácil discernir o que é da vontade de Deus e o que é apenas um desejo passageiro. No isolamento, Deus pode falar diretamente conosco sobre as escolhas que precisamos fazer e sobre os caminhos que devemos seguir. Ele revela o que é eterno e o que é temporário, e nos chama a caminhar no que é eterno. É importante entender que a direção de Deus não vem apenas em grandes revelações, mas também nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. No silêncio, aprendemos a perceber sua voz em cada circunstância e a confiar na direção que ele nos dá em cada passo. Ele não nos abandona, mas nos guia com fidelidade. Por fim, o isolamento é uma oportunidade para ouvir a voz de Deus e responder com obediência. Quando nos afastamos das vozes externas e ficamos na presença do Senhor, Ele nos dá a direção que precisamos. Nossa missão é estar prontos para ouvir e seguir, confiando que Ele nos levará ao destino que Ele tem para nós, sempre para o nosso bem e para a sua glória. Número 4. No isolamento, Deus ensina a depender exclusivamente dEle. O isolamento é um período de aprendizado profundo e essencial para a nossa vida espiritual. Quando nos encontramos sozinhos, longe das distrações e das dependências do mundo, Deus usa esse tempo para nos ensinar uma lição fundamental: dependência exclusiva dEle. Nesse ambiente silencioso e retirado, Deus nos mostra que nossa verdadeira fonte de força, sabedoria e provisão está em Ele e em Ele somente. No isolamento, todas as nossas reservas e suportes externos desaparecem. Não temos mais os amigos, o trabalho ou as distrações cotidianas para nos apoiar. E é exatamente nesse vazio que Deus age, nos ensinando que Ele é tudo o que precisamos. Ele é a nossa força, a nossa paz, o nosso sustento. Nos momentos de solidão, descobrimos que podemos viver pela sua graça e não pelas nossas próprias habilidades ou recursos. Jesus, em sua vida aqui na Terra, também experimentou o isolamento. Ele se retirava para orar, longe das multidões e das pressões da vida pública. Nessas horas de retiro, ele dependia inteiramente do Pai, buscando direção, renovação e força. Para nós, o isolamento funciona de maneira semelhante. É o momento em que dependemos de Deus para nos fortalecer, nos ensinar e nos guiar. No isolamento, Deus nos ensina a orar com mais intensidade e sinceridade. Quando estamos distantes de outras influências, nossa comunicação com Deus se torna mais profunda. A oração deixa de ser uma formalidade e se torna um diálogo íntimo com o Senhor, onde podemos abrir nosso coração sem reservas. Ele nos ensina a depender de sua orientação em todos os momentos e situações. O Salmo 23:1 declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." No isolamento, essa verdade se torna mais real. Quando não há mais nada para nos apoiar além de Deus, entendemos que Ele é realmente tudo o que precisamos. Ele nos guia, nos alimenta e nos sustenta, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Dependemos dele para cada passo que damos.
Em momentos de solidão, Deus nos chama a confiar mais profundamente em sua provisão. Muitas vezes, nossas preocupações surgem quando não sabemos o que o futuro nos reserva. No isolamento, Deus nos ensina que não precisamos temer, pois Ele provê tudo o que necessitamos. O isolamento nos permite ver o cuidado dele de forma mais clara e intensa. A dependência de Deus também nos liberta de nossas próprias limitações. No isolamento, muitas vezes somos confrontados com nossa impotência. Sem as distrações do mundo, podemos perceber que somos fracos, mas que a força de Deus é infinita. Ele nos fortalece quando não podemos mais contar com nossas próprias habilidades. E é aí que nos tornamos mais conscientes de sua graça e poder. Deus usa o isolamento para ensinar-nos que não podemos confiar em nossa própria sabedoria. Muitas vezes, nossas decisões e caminhos são guiados por nossa compreensão limitada da vida. Mas, no isolamento, aprendemos que nossa visão é pequena e que só a sabedoria de Deus pode nos levar à verdadeira paz. O Senhor nos ensina a buscar sua direção em cada área da nossa vida. Quando estamos isolados, Deus nos ensina a descansar em sua vontade. A pressa e a ansiedade do mundo podem nos levar a tomar decisões precipitadas. Porém, no isolamento, aprendemos a esperar, a confiar no tempo perfeito de Deus. Ele nos ensina que tudo acontece conforme a sua vontade e que a paciência é um fruto essencial da dependência dele. A solitude também é um tempo para refletir sobre nossa autossuficiência. Quando estamos rodeados de muitas coisas e pessoas, podemos facilmente cair na ilusão de que somos capazes de fazer tudo sozinhos. No isolamento, Deus nos ensina que somos dependentes dele em todos os aspectos de nossa vida. Ele nos convida a deixar de lado nossa autossuficiência e a confiar em sua graça soberana. Deus usa o isolamento para refinar nossa fé. Quando tudo ao nosso redor parece estar em silêncio, Ele nos ensina a confiar em Ele sem ver resultados imediatos. A fé verdadeira não depende do que vemos, mas do que sabemos sobre o caráter de Deus. Ele usa esses períodos para fortalecer nossa confiança nele, mesmo quando a resposta não é imediata. No isolamento, Deus nos ensina a esperar por sua intervenção. Às vezes, passamos por períodos em que nada parece acontecer, e é nesse momento que nossa dependência é testada. Deus nos ensina a esperar com paciência, sabendo que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos nada acontecendo. O tempo de isolamento é, muitas vezes, o tempo em que Deus está preparando tudo para a nossa libertação. Quando estamos isolados, podemos perceber mais claramente as áreas de nossa vida onde dependemos de coisas ou pessoas, em vez de depender de Deus. Ele usa esse tempo para nos ensinar a confiar nele acima de tudo. Quando todas as outras fontes de segurança se vão, aprendemos que Ele é nossa rocha, nossa segurança e nossa força. O isolamento também nos ensina a depender dele emocionalmente. Muitas vezes, buscamos apoio nas pessoas ou em atividades externas para preencher nossas carências emocionais. No entanto, Deus usa o isolamento para nos mostrar que Ele é o único que pode preencher o vazio em nosso coração. Ele é a nossa paz, a nossa alegria e o nosso consolo. Deus usa o isolamento para nos ensinar a depender de sua direção, e não da direção de outras pessoas. Em momentos de solidão, podemos ser tentados a buscar conselhos de todos ao nosso redor, mas Deus nos convida a buscar sua voz primeiro. Ele deseja ser nosso único conselheiro, guiando-nos em todas as decisões com sabedoria. No isolamento, Deus também nos ensina a depender de sua força e não da nossa. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:9, afirma: "A minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quando nos sentimos fracos, o poder de Deus se torna mais evidente. Ele usa o isolamento para nos fortalecer, para que possamos depender totalmente de sua força em vez de nossa própria. A dependência de Deus nos leva a um novo nível de intimidade com Ele. Quando estamos sozinhos, buscamos sua presença com mais sinceridade. O isolamento nos ensina a desejar sua companhia acima de qualquer outra coisa. Deus nos revela o quão preciosa é sua presença e nos ensina a depender dela mais do que de qualquer outro conforto.
O isolamento é também um tempo de purificação. Deus, ao nos separar das influências externas, trabalha para purificar nosso coração e nossa mente. Ele remove as dependências erradas, os apegos idólatras e nos ensina a colocar toda a nossa confiança nele. Ele deseja que o nosso coração seja totalmente dele, e o isolamento é o processo de nos livrarmos de tudo o que nos afasta dessa dependência pura. Em última análise, o isolamento é uma oportunidade para experimentar o que significa confiar completamente em Deus. Ele usa o silêncio e a solidão para nos levar a uma vida de dependência total dele, onde reconhecemos que, sem ele, nada podemos fazer. Quando saímos do isolamento, somos mais fortes em nossa fé, mais firmes em nossa confiança e mais íntimos de Deus. Ele é tudo o que precisamos, e o isolamento é o tempo que ele usa para nos ensinar isso de maneira profunda e transformadora. Número 5. O isolamento refina a sua fé. O isolamento tem o poder de refinar a nossa fé de maneiras profundas e muitas vezes desafiadoras. Quando somos retirados das distrações e dos confortos do mundo, somos confrontados com a realidade de nossa dependência de Deus. A fé que antes poderia estar baseada em certezas superficiais é agora testada, purificada e fortalecida. O Senhor usa esse tempo para nos ensinar a confiar em Ele de forma mais profunda, não apenas em momentos de alegria, mas também em tempos de sofrimento e silêncio. Em períodos de isolamento, não temos mais as distrações externas que normalmente nos distraem. É nesse espaço de quietude que podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. É também onde somos desafiados a ter fé sem ver, sem respostas imediatas ou sinais visíveis. O Senhor nos leva a acreditar nele, mesmo quando o caminho parece obscuro e sem direção. A Bíblia nos ensina que a fé é testada para que se torne mais forte e mais pura. O apóstolo Pedro nos lembra em 1 Pedro 1,7 que a prova da nossa fé, sendo muito mais preciosa que o ouro que perece, é refinada pelo fogo. O isolamento é o fogo que refina a nossa fé, removendo as impurezas da dúvida e da insegurança, purificando nossa confiança em Deus. Durante o isolamento, muitas vezes somos chamados a esperar. A paciência é uma virtude fundamental que Deus trabalha em nós nesses momentos. Não podemos forçar Deus a agir, e a espera muitas vezes nos leva a um lugar de maior confiança e dependência dele. A fé verdadeira não é apenas acreditar quando tudo está bem, mas confiar em Deus quando a resposta não vem no tempo que esperávamos. O Salmo 27,14 nos encoraja a esperar no Senhor, animar-se e Ele fortalecerá o teu coração. O isolamento é um teste de paciência, onde aprendemos a esperar pela intervenção de Deus, sabendo que Ele é fiel e que Ele sempre cumpre suas promessas. À medida que aguardamos, nossa fé é refinada e nossa confiança em Ele se torna mais sólida. Quando estamos isolados, não temos a constante validação das outras pessoas. Isso nos força a confiar não nas palavras ou ações dos outros, mas exclusivamente em Deus. O Senhor nos ensina que a nossa fé não deve depender de nossas circunstâncias ou das opiniões externas, mas deve estar firmada nele, que é constante e imutável. O isolamento também nos ensina a depender da palavra de Deus como a nossa única fonte de verdade e orientação. Quando não há outras influências para nos guiar, voltamos à Bíblia como a nossa âncora. A palavra de Deus se torna o fundamento sólido sobre o qual nossa fé se constrói. Ela nos alimenta, nos instrui e nos fortalece, mesmo em momentos de solidão. O próprio Cristo passou por momentos de isolamento. No deserto, ele foi tentado, mas sua fé no Pai nunca vacilou. Jesus usou as Escrituras para resistir às tentações e confiar no plano divino, mesmo quando não via imediatamente os resultados. O isolamento, portanto, refina nossa fé de maneira semelhante, tornando-a mais firme e capaz de resistir às adversidades. Durante o isolamento, muitas vezes enfrentamos nossos medos e inseguranças. A fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a confiança de que, mesmo no meio dos nossos temores, Deus está conosco. O Senhor usa esses momentos de provação para fortalecer a nossa fé e nos ensinar a descansar em sua soberania. A solidão também nos ensina a depender da força de Deus.
Quando nos sentimos fracos e impotentes, Deus se revela como a nossa força. Ele nos lembra que é nas nossas fraquezas que seu poder se aperfeiçoa. O isolamento é uma oportunidade para reconhecer que não somos autossuficientes, mas que precisamos da sua força em cada momento. O isolamento tem o poder de revelar a profundidade da nossa fé. Quando tudo parece estar em silêncio e nada parece estar acontecendo, é nesse vazio que nossa fé é testada. Deus permite esses períodos de silêncio para que possamos verificar onde realmente depositamos nossa confiança. Quando nossa fé é refinada, ela se torna inabalável, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Através do isolamento, aprendemos que a fé não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. A fé verdadeira se fortalece nas adversidades. Deus permite que enfrentemos momentos de dificuldades para que nossa fé seja refinada como ouro, tornando-nos mais fortes, mais pacientes e mais confiantes em Ele. No isolamento, somos convidados a sair de nossa zona de conforto e a confiar em Deus de maneiras novas e mais profundas. Sem as distrações e as seguranças do mundo, somos forçados a viver pela fé. Cada dia no isolamento é um passo mais profundo na confiança de que Deus é fiel e que Ele nos guiará pelo caminho certo. O processo de refinamento da fé no isolamento também nos ensina a resistir à tentação. Quando estamos longe das distrações do mundo, enfrentamos tentações internas que nos desafiam a confiar em nossa própria força em vez de em Deus. No entanto, é no isolamento que podemos aprender a resistir a essas tentações e a fortalecer nossa confiança em Deus para todas as áreas da nossa vida. O Salmo 62:5 nos lembra: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. O isolamento é o tempo de calar o nosso coração e esperar em Deus, sabendo que Ele é a nossa salvação. Ao permanecer em silêncio diante dele, nossa fé é refinada e nossa esperança é renovada, pois confiamos que Ele sempre cumprirá a sua palavra. O isolamento também nos leva a refletir sobre as áreas da nossa vida onde nossa fé ainda precisa ser purificada. Durante esse tempo, Deus nos mostra as partes de nossa vida onde ainda dependemos de nós mesmos ou de outras coisas em vez de confiar completamente em sua provisão. Esse processo de purificação nos prepara para receber mais de Deus, com um coração puro e uma fé genuína. Durante esses períodos de isolamento, também somos convidados a examinar nossas prioridades. Às vezes, nossa fé é desviada por nossas preocupações diárias, mas no isolamento, Deus nos dá a oportunidade de focar exclusivamente em Ele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossa fé é refinada e nossa vida se alinha mais perfeitamente com o seu propósito. No isolamento, somos moldados pela mão de Deus. Como o oleiro molda o barro, Ele usa o calor e a pressão para formar algo belo e duradouro. Cada teste que enfrentamos no isolamento, cada momento de dúvida ou incerteza, serve para nos moldar mais à semelhança de Cristo e para nos fortalecer na fé. Quando nossa fé é refinada, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. No isolamento, Deus fala mais claramente conosco, pois nossas distrações diminuem. Ele nos ensina a ouvir sua voz e a obedecer sem hesitar, porque sabemos que Ele é digno de nossa confiança e que sua direção é sempre boa e perfeita. Por fim, o isolamento é uma oportunidade para renovar a nossa fé. Ao ficarmos afastados das distrações do mundo, podemos redescobrir o quão maravilhoso é confiar em Deus. Ele usa esses momentos de solidão para nos ensinar que a nossa fé é preciosa e que Ele está trabalhando em nós para nos tornar mais semelhantes a Cristo. O isolamento, embora desafiador, é uma bênção que refina a nossa fé e nos prepara para as grandes coisas que Deus tem para nós. Número 6. Deus usa o isolamento para proteger você. O isolamento, muitas vezes visto como um período de solidão e separação, é, na realidade, um meio poderoso que Deus usa para nos proteger. Quando Ele nos retira das multidões e das pressões do mundo, é para nos guardar de influências prejudiciais, de tentações perigosas e até mesmo de nossa própria natureza impulsiva. Embora não compreendamos totalmente a razão de estarmos em um período de afastamento, Deus, em sua sabedoria, está nos resguardando.
A proteção divina no isolamento começa com o afastamento das distrações. Em um mundo repleto de vozes e influências externas, somos facilmente atraídos por coisas que não nos edificarão. No isolamento, Deus nos chama para um tempo de silêncio, onde podemos ouvir sua voz com mais clareza e onde Ele pode nos proteger das influências negativas que nos afastam dele. Esse afastamento, longe das distrações, nos preserva do que pode prejudicar nossa alma. O Salmo 91:2 declara: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. No isolamento, Deus nos convida a buscar sua presença de forma mais íntima. Ele nos esconde à sua sombra protetora, afastando-nos dos perigos que poderiam nos desviar do caminho. Quando nos retiramos para Ele, estamos nos abrigando sob suas asas, seguros do que poderia nos ferir. Durante o isolamento, Deus também nos protege de nós mesmos. Muitas vezes, o maior perigo que enfrentamos não vem de fora, mas de dentro. Nossas próprias fraquezas, escolhas erradas e tendências para o pecado podem nos levar a lugares de destruição. Ao nos isolar, Deus nos dá tempo para refletir sobre nossas escolhas, para curar nossas feridas emocionais e espirituais e para sermos restaurados. O isolamento nos protege do impulso de agir precipitadamente ou de tomar decisões movidas pela carne. O isolamento também é um tempo em que Deus nos livra das pressões externas. Muitas vezes, as demandas do mundo, as expectativas das outras pessoas e as exigências da sociedade nos pressionam de tal forma que começamos a viver para agradar os outros, ao invés de viver para agradar a Deus. No isolamento, somos livres dessas pressões e podemos, mais uma vez, focar em sua vontade para nossas vidas. Deus nos protege ao nos retirar do ciclo de busca por aprovação e reconhecimento mundano. Além disso, Deus usa o isolamento para nos proteger de tentações específicas. Quando estamos sozinhos, podemos ser mais suscetíveis a ceder a tentações que normalmente não enfrentaríamos se estivéssemos rodeados por outros. No entanto, Deus nos retira dessas situações para nos ensinar a dependência dele, a resistir ao mal e a buscar sua santidade. Ele usa o silêncio e a solidão para fortalecer nossa capacidade de vencer as tentações. O isolamento também é um tempo em que Deus nos purifica. Muitas vezes, somos atraídos por desejos e desejos que, se não tratados, podem nos levar para longe de Deus. No isolamento, Deus age em nosso coração, nos ajudando a discernir o que é bom e agradável a Ele e nos protegendo de caminhos que poderiam nos afastar dele. Esse tempo de separação nos protege de nos contaminarmos com as coisas do mundo. Quando nos sentimos isolados, pode ser difícil entender por que estamos afastados das pessoas e da sociedade, mas Deus usa esses períodos para fortalecer nossa identidade em Ele. Ele nos ensina que nossa verdadeira identidade não vem das coisas externas ou do que as pessoas pensam de nós, mas do que Ele diz que somos. Deus nos protege das influências que tentam moldar nossa identidade de acordo com os padrões do mundo. O Salmo 32:7 nos lembra: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia. Quando Deus nos isola, Ele está criando um ambiente seguro para que possamos descansar nele e sermos curados. Ele nos envolve com sua presença, nos protegendo da angústia emocional, espiritual e física. O isolamento nos permite ser restaurados na segurança de sua proteção divina. Deus também usa o isolamento para nos proteger de situações perigosas e momentos de destruição iminente. Às vezes, a nossa visão humana não consegue ver o perigo que está à frente, mas Deus, em sua sabedoria, nos retira dessas situações. Pode ser que, no isolamento, Deus esteja nos guardando de algo que não podemos ver, mas que Ele, com sua onisciência, já percebeu. Ele nos esconde para nos preservar. O isolamento é um tempo de renovação, onde Deus nos protege do esgotamento físico e espiritual. O ritmo acelerado da vida muitas vezes nos leva a um ponto de exaustão, onde não podemos mais ouvir a voz de Deus ou fazer escolhas sábias. No isolamento, Ele nos dá o descanso que tanto precisamos, protegendo-nos do desgaste que vem quando não paramos para nos renovar. Esse tempo de retiro é uma proteção divina para nossa mente,
corpo e espírito. Deus usa o isolamento também para proteger o nosso coração. Quando estamos constantemente expostos às situações da vida, nossos corações podem se endurecer, se encher de amargura ou até mesmo se afastar da verdade. No isolamento, Ele nos dá a oportunidade de restaurar o nosso coração, permitindo que Ele o purifique, nos proteja das raízes de amargura e nos encha de seu amor e paz. Quando estamos em isolamento, Deus também nos protege do medo e da ansiedade. Em tempos de solidão, podemos ser tentados a cair em desespero. Mas Deus usa esse momento para nos ensinar a confiar nele mais profundamente. Ele nos cobre com sua paz, que excede todo o entendimento, e nos fortalece para enfrentar qualquer tempestade que possa surgir. O isolamento é um espaço onde podemos aprender a descansar em sua presença, livre das preocupações do mundo. No isolamento, também somos protegidos da confusão e da indecisão. Muitas vezes, nossas mentes ficam cheias de incertezas, dúvidas e vozes externas que nos confundem. No silêncio, Deus traz clareza à nossa mente e revela seu plano para nós. Ele nos guia com sua sabedoria, protegendo-nos das escolhas erradas e nos conduzindo em seu caminho de paz. O isolamento nos dá a chance de restaurar a nossa relação com Deus. Quando nos afastamos das distrações, podemos novamente nos concentrar totalmente em nossa comunhão com Ele. Deus usa esse tempo para nos proteger da frieza espiritual, restaurando a nossa paixão por sua presença e nos levando a uma caminhada mais íntima com Ele. Deus usa o isolamento como um escudo para nos proteger das influências que podem nos levar a um lugar de idolatria. O mundo está constantemente nos oferecendo coisas que competem com a nossa devoção a Deus, mas no isolamento, Ele nos chama a voltar ao centro, onde Ele é a nossa única fonte de adoração e fé. Ao nos retirar do mundo, Ele nos protege das armadilhas que poderiam nos afastar de sua soberania. No isolamento, somos protegidos do orgulho. Quando estamos rodeados de outras pessoas e das validações externas, é fácil cairmos na armadilha do orgulho e da autossuficiência. Porém, no isolamento, somos lembrados de nossa total dependência de Deus. Ele nos ensina a humildade e nos protege de qualquer pensamento ou atitude que nos afaste de nossa verdadeira dependência dele. Quando estamos isolados, Deus nos protege da pressão de agradar aos outros. Em um mundo que constantemente exige de nós, o isolamento nos permite descansar em quem Deus diz que somos. Não precisamos provar nada a ninguém, porque já somos aceitos, amados e chamados por Ele. Deus nos protege da ansiedade de ser perfeito aos olhos dos outros e nos ensina a encontrar nossa identidade em Cristo. Por fim, Deus usa o isolamento para nos proteger do mal e da destruição espiritual. Quando estamos afastados das influências externas, podemos nos concentrar mais completamente em Deus, em Sua palavra e em seu propósito para nós. O isolamento é uma ferramenta divina para nos proteger do mal, fortalecendo nossa fé, nossa confiança e nossa obediência a Ele. Número 7. No isolamento, Deus revela seu propósito para você. O isolamento, embora muitas vezes seja um período de silêncio e separação, é também um momento em que Deus revela seu propósito para a nossa vida de maneira mais clara e profunda. Quando somos retirados das distrações e da agitação do mundo, é nesse espaço que Deus pode nos falar de maneira direta, sem a interferência de outras vozes. O Senhor usa o silêncio para nos ensinar o que Ele realmente espera de nós e nos direciona para o caminho que Ele preparou. Em momentos de isolamento, somos forçados a parar e refletir. Essa pausa é essencial para que possamos ouvir com clareza a voz de Deus, que muitas vezes fica abafada pela rotina e pelos barulhos ao nosso redor. Deus usa esse tempo para nos mostrar onde Ele quer que estejamos e o que Ele deseja que façamos. O propósito dele para nossas vidas não é revelado de imediato, mas, sim, no tempo certo, quando estamos dispostos a escutar. O Salmo 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. No isolamento, Deus nos chama a aquietar nossos corações e nossas mentes. Ele nos convida a parar de lutar, de buscar respostas rápidas e a confiar que Ele revelará seu plano de forma perfeita.
Esse tempo de quietude nos prepara para receber a visão divina de nosso propósito. O isolamento também nos ensina a confiar mais profundamente em Deus. Quando estamos sozinhos, longe das distrações e pressões externas, podemos finalmente perceber que nosso propósito não é determinado pelo que o mundo espera de nós, mas por aquilo que Deus nos chama a ser. A paz que encontramos em Sua presença nos dá clareza para entender qual é a missão que Ele nos deu e qual é o papel que devemos desempenhar. Durante esses períodos de separação, Deus revela nossa verdadeira identidade. Muitas vezes, nos perdemos na busca por aceitação e aprovação dos outros, mas é no isolamento que somos lembrados de quem realmente somos aos olhos de Deus. Ele nos mostra que nosso valor e propósito não dependem das circunstâncias externas, mas de nossa relação com Ele. No silêncio, encontramos nossa verdadeira identidade em Cristo. O isolamento também nos ensina a discernir o que é realmente importante em nossas vidas. Deus usa esse tempo para nos separar das coisas que nos distraem e nos desviam da sua vontade. Ele revela as áreas de nossas vidas que precisam de transformação, aquelas coisas que nos impedem de cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Através dessa purificação, nos tornamos mais sensíveis à sua direção. Quando estamos isolados, somos convidados a olhar para dentro e refletir sobre os dons e talentos que Deus colocou em nós. Às vezes, estamos tão imersos nas demandas do dia a dia que nem percebemos os recursos que Deus já nos deu. No silêncio do isolamento, Ele nos revela essas habilidades e nos ensina como usá-las para cumprir sua vontade e impactar o mundo ao nosso redor. O isolamento é uma oportunidade para Deus moldar nossa visão do futuro. Quando estamos rodeados de outras pessoas e da agitação do mundo, tendemos a enxergar as coisas de forma limitada, muitas vezes em função das expectativas sociais. No entanto, é no isolamento que Deus nos ajuda a ver com mais clareza o que Ele tem preparado para nós, longe das limitações humanas. Ele expande nossa visão e nos dá uma compreensão mais ampla de seu plano divino. Deus usa o isolamento para nos ensinar a esperar pela sua direção. O propósito de Deus para nossas vidas não é algo que devemos correr atrás, mas algo que deve ser revelado no tempo dele. No isolamento, Ele nos ensina a confiar em seu plano, mesmo quando não vemos imediatamente os próximos passos. Esse período de espera é uma preparação para a ação, pois nos permite descansar em sua soberania. A vida de Moisés é um exemplo claro de como Deus usa o isolamento para revelar seu propósito. Durante 40 anos, Moisés esteve no deserto, longe da civilização e de sua antiga vida no palácio. Foi nesse tempo de isolamento que Deus o preparou para ser o líder que guiaria os israelitas à liberdade. O isolamento foi o lugar onde Deus revelou o propósito de Moisés de uma forma que ele jamais imaginaria. O Salmo 37:4 nos diz: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração." Quando estamos no isolamento, nossa prioridade deve ser buscar a Deus, nos deleitar em sua presença. Ele então revela o propósito de nossos corações, colocando em nós os desejos que estão alinhados com sua vontade. À medida que nos entregamos a Ele, nosso desejo de viver para seu propósito se torna mais claro. Através do isolamento, Deus também nos ensina a paciência. O propósito que Ele tem para nossas vidas não será cumprido de imediato. Muitas vezes, o processo de revelação é gradual, e Deus nos prepara ao longo do tempo. O isolamento nos ensina a esperar com confiança, sabendo que, ao seu tempo, Ele revelará o caminho e nos dará as instruções que precisamos para cumprir nossa missão. Durante o isolamento, Deus nos fortalece para o propósito que Ele tem para nós. A jornada para o cumprimento do propósito de Deus muitas vezes envolve desafios e obstáculos. No isolamento, Ele nos prepara emocional, espiritual e fisicamente para enfrentar essas adversidades. Esse tempo de treinamento é necessário para que possamos cumprir a missão com confiança e fé, sabendo que Deus está conosco. O isolamento também nos proporciona uma maior clareza sobre os relacionamentos em nossa vida. Quando estamos distantes do mundo, podemos avaliar as pessoas que estão ao nosso redor e como elas influenciam nosso caminho.
Deus usa esse tempo para nos revelar quais relacionamentos são saudáveis e quais podem ser prejudiciais ao nosso propósito. Ele nos guia a tomar decisões sábias sobre com quem devemos nos associar enquanto seguimos seu plano. A solidão do isolamento muitas vezes nos permite refletir sobre nosso passado e como ele se conecta com o propósito de Deus para o futuro. Deus usa esse tempo para nos ajudar a entender como nossas experiências passadas, tanto boas quanto difíceis, são parte de seu plano maior. O que parecia ser uma perda ou erro no passado se torna, sob a perspectiva divina, uma ferramenta de preparação para o futuro. Ao longo do isolamento, Deus nos ensina a confiar em seu tempo perfeito. O propósito que ele tem para nós é revelado em seu próprio tempo, não no nosso. Quando nos isolamos do mundo e das pressões externas, aprendemos a descansar na certeza de que Deus está no controle e que ele nos levará ao nosso destino no momento certo. No isolamento, Deus também nos ensina a caminhar pela fé e não por si. O propósito de Deus muitas vezes não é algo que podemos ver claramente no momento, mas que se revela à medida que caminhamos em obediência. O isolamento é o momento em que nossa confiança em Deus é fortalecida, porque aprendemos a andar sem ver o caminho à nossa frente, mas confiando que Ele nos guiará. Deus usa o isolamento para purificar nossas motivações. Quando estamos distantes das influências do mundo, podemos ser mais honestos sobre nossas intenções. Deus nos revela se estamos buscando seu propósito de coração puro ou se nossas motivações estão contaminadas. No silêncio e na solidão, Ele refina nossas intenções, alinhando-as com sua vontade perfeita. Além disso, o isolamento é o lugar onde Deus nos prepara para o impacto que Ele quer que tenhamos no mundo. Ao remover as distrações e nos ensinar a confiar em Ele, Ele nos dá a preparação espiritual necessária para cumprir nossa missão de forma eficaz. O isolamento é um tempo de construção interior, onde Ele nos molda e nos fortalece para que possamos cumprir o propósito para o qual fomos criados. Quando estamos isolados, Deus também nos dá a chance de revisar nossas prioridades e alinhar nosso coração com o dele. Muitas vezes, nossas vidas se tornam desordenadas e nosso foco se perde. No isolamento, Ele nos ajuda a redirecionar nossa atenção para o que realmente importa, o cumprimento do propósito que Ele nos confiou. Por fim, o isolamento é o tempo onde Deus revela, não só o que Ele quer de nós, mas quem Ele quer que sejamos. À medida que nos afastamos das distrações e nos concentramos em Sua presença, Ele nos transforma, revelando seu propósito e nosso papel em seu plano eterno. No isolamento, somos restaurados, renovados e capacitados para cumprir aquilo que Ele nos chamou a fazer. Número 8. O isolamento gera crescimento espiritual. O isolamento, longe de ser um momento de estagnação, é na verdade um terreno fértil para o crescimento espiritual. Quando somos retirados das distrações e da agitação do mundo, Deus nos proporciona o ambiente ideal para nos aproximarmos mais dele. Esse espaço de solidão, quando bem aproveitado, nos permite crescer em fé, em conhecimento e em intimidade com o Senhor. No isolamento, somos forçados a enfrentar nossa própria alma. Longe da agitação externa, as questões internas que antes ficavam em segundo plano começam a surgir. Deus usa esse tempo para nos confrontar com áreas da nossa vida que precisam de cura, restauração e transformação. O crescimento espiritual começa quando reconhecemos nossas fraquezas e permitimos que Ele nos purifique. Em momentos de isolamento, Deus nos chama a buscar sua presença de forma mais profunda. Quando estamos rodeados de pessoas e atividades, podemos facilmente nos distrair e perder o foco. No isolamento, não há nada que nos afaste de Deus. Esse é o momento em que Ele nos chama para um relacionamento mais íntimo, onde podemos conhecê-lo de uma forma que nunca poderíamos experimentar na agitação da vida cotidiana. O Salmo 42:1 nos ensina: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. No isolamento, nossa alma começa a ansiar mais intensamente pela presença de Deus. A solidão nos ajuda a reconhecer o quão profundamente precisamos dele. Esse desejo ardente de sua presença é um sinal de crescimento espiritual,
pois estamos aprendendo a depender completamente dele. A experiência de isolamento também nos ensina a confiar plenamente em Deus. No silêncio, onde as respostas imediatas não estão disponíveis, somos desafiados a confiar no seu tempo e em sua sabedoria. O crescimento espiritual não acontece quando tudo está sob controle, mas quando somos forçados a entregar a Deus nossas incertezas e confiar em sua soberania sobre nossas vidas. Quando estamos isolados, Deus nos dá a oportunidade de crescer em obediência. A obediência é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Durante o isolamento, não há distrações externas que possam nos afastar daquilo que Deus está nos chamando a fazer. A quietude nos permite ouvir claramente sua voz e nos leva a uma obediência mais profunda, que gera um crescimento real em nossa vida com Ele. O isolamento também nos ensina a perseverar na oração. Quando estamos sozinhos, longe das distrações, somos incentivados a buscar a Deus em oração de forma mais intensa. A oração no isolamento nos permite aprofundar nossa comunhão com Ele, fortalecer nossa confiança em Sua palavra e aumentar nossa dependência de Sua graça. Quanto mais oramos, mais crescemos espiritualmente, e o isolamento oferece o espaço perfeito para isso. Em momentos de isolamento, Deus usa Sua palavra para nos moldar. Quando estamos distantes das pressões do mundo, a Bíblia se torna nossa guia. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras de maneira mais profunda, revelando a verdade de Deus em áreas da nossa vida que antes estavam obscurecidas. O crescimento espiritual é alimentado pela palavra e, no isolamento, somos nutridos e transformados por ela. No isolamento, também somos desafiados a meditar sobre as coisas de Deus. A meditação nas Escrituras nos ajuda a internalizar sua verdade e a aplicar seus ensinamentos em nossas vidas diárias. Esse momento de reflexão profunda nos leva a um entendimento mais claro do caráter de Deus e nos impulsiona a viver de maneira mais alinhada com sua vontade. A meditação é uma prática que cresce em momentos de quietude, onde o Espírito Santo nos guia a uma compreensão mais profunda. Quando estamos isolados, aprendemos a ser mais humildes diante de Deus. O isolamento elimina os orgulhos e as comparações que surgem quando estamos rodeados por outras pessoas. Na solidão, somos lembrados de nossa dependência total dele. O crescimento espiritual acontece quando reconhecemos que sem Deus não somos nada, e o isolamento nos ensina essa lição de humildade e rendição. O Salmo 23:1-3 nos lembra: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O isolamento é como esses pastos verdejantes, onde Deus nos leva para descansar e nos restaurar. Ele nos proporciona um tempo de tranquilidade e descanso espiritual necessário para o nosso crescimento. No isolamento, Ele nos dá o que precisamos para ser renovados em nossa jornada. Durante o isolamento, somos chamados a crescer na paciência. Em um mundo onde tudo é rápido e imediato, o tempo de espera no isolamento nos ensina a confiar no tempo perfeito de Deus. O crescimento espiritual não ocorre quando apressamos o processo, mas quando aprendemos a esperar pela resposta de Deus com um coração tranquilo. Esse tempo de paciência é uma parte crucial de nossa maturação espiritual. O isolamento também nos dá a chance de examinar nossas motivações. Muitas vezes, em meio à correria do dia a dia, nossas intenções podem ser impuras ou motivadas por desejos egoístas. No isolamento, somos convidados a avaliar por que fazemos o que fazemos e a alinhar nossos motivos com a vontade de Deus. Esse exame de coração nos leva a um crescimento espiritual genuíno, onde buscamos agradar a Deus em tudo o que fazemos. O crescimento espiritual no isolamento também envolve a transformação da mente. No silêncio e na solidão, Deus trabalha em nossos pensamentos, renovando-os à medida que nos conformamos mais à sua vontade. Ele nos ensina a pensar de maneira mais alinhada com o seu propósito, e esse processo de transformação mental é fundamental para o nosso crescimento espiritual. O isolamento nos oferece o espaço necessário para a renovação da nossa mente, como está escrito em Romanos 12:2. No isolamento, Deus também nos ensina a depender mais do Espírito Santo.
A solidão nos leva a um lugar de total dependência dele, onde não podemos contar com nossas próprias forças, mas devemos buscar a direção do Espírito em tudo. Essa dependência gera um crescimento espiritual, pois aprendemos a caminhar não mais pela carne, mas pelo Espírito. O isolamento nos ajuda a nos tornar mais sensíveis à sua orientação. Durante o período de isolamento, também somos desafiados a crescer na gratidão. Longe das distrações e das pressões externas, começamos a perceber as bênçãos de Deus que antes estavam despercebidas. O crescimento espiritual é alimentado por um coração grato, e o isolamento nos ensina a reconhecer as pequenas e grandes bênçãos de Deus em nossa vida. A gratidão se torna uma prática diária que fortalece nosso relacionamento com Ele. O isolamento também nos proporciona o tempo necessário para refletir sobre a fidelidade de Deus em nossa vida. Quando nos afastamos de tudo, podemos olhar para trás e ver como Ele esteve conosco em cada situação, guiando-nos e sustentando-nos. Esse reconhecimento da fidelidade de Deus aumenta nossa confiança em Ele e fortalece nossa fé. O crescimento espiritual vem quando somos capazes de refletir sobre o quanto Deus tem sido bom e fiel conosco ao longo de nossa jornada. No isolamento, Deus também nos ensina a confiar mais na sua providência. Quando estamos longe das pessoas e das coisas que normalmente nos sustentam, somos lembrados de que é Deus quem supre todas as nossas necessidades. O crescimento espiritual acontece quando aprendemos a confiar completamente em sua provisão e cuidado, sabendo que Ele nunca nos deixará faltar. Finalmente, o isolamento nos dá a oportunidade de crescer em adoração. No silêncio, somos convidados a adorar a Deus de uma forma mais sincera e profunda. Sem distrações, podemos focar inteiramente em sua grandeza e bondade, oferecendo-lhe um coração genuíno de louvor. O crescimento espiritual é o resultado de uma vida de adoração verdadeira, e o isolamento é o momento perfeito para nos dedicar a Ele de todo o coração. O isolamento, portanto, não é um tempo de abandono, mas de preparação. Deus usa esses momentos para nos aprofundar espiritualmente, nos moldando à imagem de Cristo. Ele sabe que, ao nos afastar do mundo, podemos crescer mais plenamente na fé, no conhecimento e na dependência dele. O isolamento é um terreno onde a semente do crescimento espiritual é plantada e cultivada, dando frutos para a glória de Deus. O isolamento, embora desafiador e muitas vezes desconfortável, é uma oportunidade poderosa de crescimento espiritual. É no silêncio e na solidão que Deus nos molda, nos purifica e nos prepara para cumprir seu propósito. Durante esses períodos de afastamento, aprendemos a depender completamente dele, a ouvir sua voz com clareza e a reconhecer a sua presença de uma forma mais profunda. O isolamento não é um tempo de abandono, mas um tempo de transformação, onde somos levados a um relacionamento mais íntimo e genuíno com o Senhor. Quando permitimos que Deus use o isolamento em nossas vidas, Ele nos guia a um maior entendimento de quem somos em Cristo e de qual é o propósito que Ele tem para nós. Cada momento de solidão nos aproxima mais dele, nos fortalecendo na fé, na obediência e na confiança. Ao fim desse processo, saímos mais preparados para enfrentar os desafios do mundo, mais conscientes de nossa missão e mais firmes na nossa caminhada espiritual. Portanto, se você está passando por um período de isolamento, não veja isso como uma punição, mas como uma oportunidade divina de crescimento. Aproveite este tempo para buscar a presença de Deus, para ouvir a sua voz e para se aprofundar no seu propósito. Lembre-se, Deus nunca nos abandona, e até nos momentos de solidão, Ele está trabalhando em nós, transformando-nos para a sua glória. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E nos comentários, escreva "Eu confio no Senhor" para compartilharmos juntos essa declaração de fé. Que Deus abençoe sua vida.